Bom dia, irmãos, tudo bem? Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de João, capítulo número 3. Tu não tá gravando nada disso, né, Milton? Tá? Não, obrigado. João 3:16. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, ou condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua santa palavra, Senhor. Nessa manhã eu peço que o teu Espírito Santo venha sobre nós, Senhor. Que o pregador suma nessa manhã e que nós possamos ouvir a tua voz. Que eu não seja pedra de tropeço nem empecilho nessa manhã, para que os meus irmãos escutem a tua voz, Senhor. Nessa manhã eu peço que venha espírito de sabedoria e de revelação sobre nós, Senhor. Deixa-nos conhecer o Filho. Esse é o nosso desejo nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Desculpa pela tosse, pela voz embargada, mas não sei se eu estou saindo ou se eu estou entrando na gripe. A gente sai e entra, né? Irmãos, essa passagem, esse versículo, a gente poderia passar horas aqui falando sobre ele, mas o contexto dessa passagem de João 3,16 a gente conhece muito bem. Jesus está falando com Nicodemos, e a gente conhece a história desse homem. Nicodemos, ele procura Jesus à noite e ele afirma para Jesus que Jesus só pode ter sido enviado por Deus. E Jesus responde para ele: Nicodemos, quem quiser entrar no reino de Deus tem que nascer de novo. Para entrar no reino de Deus você precisa nascer de novo. E Nicodemos responde então para Jesus, fala: nascer de novo? Como que é esse negócio? Eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo? E o que é interessante é que Jesus ele vai falar sobre o coração do Pai. Essa é a resposta de Jesus para Nicodemos. Ele diz para Nicodemos: Nicodemos, porque Deus amou. Porque Deus amou Nicodemos, é por isso que eu estou aqui. Ou seja, não era uma obrigação de Deus enviar Jesus. Tampouco pena, não é porque Deus estava com pena de nós seres humanos que Deus envia Jesus. E aí Jesus responde: foi por amor. Deus envia o seu Filho Jesus por amor à criação, ao cosmos, a tudo que Ele criou. E note que Jesus não fala desse amor de Deus pelos homens apenas, mas pela criação, por tudo que Deus criou. Deus amou tudo o que Ele criou. Como diz lá em Gênesis, quando Deus cria, Ele diz que é bom. Deus cria outra coisa e Ele diz que é bom. Deus cria o homem e Deus fala que é muito bom. Por quê? Porque Deus ama. Deus ama aquilo que Ele mesmo criou. Então o amor do Pai, ele está agora 100% no Filho. Ele está dentro do Filho. Então Jesus é esse que veio nos livrar da morte. É isso que está dizendo aqui.
Que morte é essa? A mesma morte de Adão. Lembra qual que é a morte de Adão? Ficar afastado do Éden, ficar afastado do lugar da presença. E Jesus vem nos livrar de que morte? Dessa morte. De ficar afastado da presença de Deus, ficar longe. É uma morte infinitamente maior do que uma morte natural. Então é nesse contexto que Jesus está conversando com Nicodemos aqui. E eu queria continuar lendo esse texto. Vamos ler o versículo de número 18. Nós lemos o 16, o 17, vamos ler o 18 agora. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Até aqui. Eu não consigo ler esse versículo de número 19 sem pensar nessa palavra que não existe na Bíblia, mas que nós falamos constantemente, que é avivamento. Porque no versículo 19 está dizendo que a luz veio, mas eles amaram mais as trevas. E é interessante que João 3,16 é o versículo mais conhecido da Bíblia. Mas talvez nós não conhecemos o contexto todo dessa passagem. Talvez nós não lemos toda essa passagem. Talvez muitos estão lendo essa segunda parte aqui da fala de Jesus pela primeira vez hoje. E quem está falando aqui é o próprio Jesus. Ele mesmo está falando aqui. Então ele está dizendo para Nicodemos assim: Nicodemos, Deus Pai amou. Deus Pai me enviou. A luz veio, Nicodemos. Não há mais trevas. A luz veio, mas eles amaram as trevas. Irmão, Jesus é aquela luz que diz que brilha mais que o sol. É aquele mesmo que Isaías disse que viu e que ele está cheio de luz. É o mesmo que o salmista cantou dizendo que ele está sobrevestido de um manto como de luz. Tem um autor chamado Arthur Wallis, e ele diz que avivamento é Deus revelando-se a si mesmo em santidade assombrosa e poder irresistível. Isso é avivamento. Deus revelando-se a si mesmo em santidade assombrosa e poder irresistível. E o que Jesus está dizendo aqui? A luz veio. Porque avivamento é isso. É Jesus se revelando a nós, a igreja. Jessé falou na terça-feira sobre o livro de Apocalipse, que em inglês é Revelation, a revelação de Jesus. E muitas vezes quando nós falamos de avivamento, parece que nós estamos falando algo novo, algo que, sabe, não, eles estão querendo inventar algo novo. Não, não. Avivamento é Deus revelando-se à sua igreja, à sua noiva. E talvez você não pense assim sobre avivamento, porque talvez foi ensinado errado. Você já imaginou que Isaías, ele disse que viu o Senhor, mas na verdade ele viu apenas as vestes daquele que estava sentado no trono? E ver as vestes daquele que estava sentado no trono foi suficiente para ele nunca mais ser o mesmo. Lembra aquela mulher que disse que se apenas tocasse nas vestes dele seria curada? Quem é esse homem que Isaías disse que viu? Que poder e que majestade é essa? De apenas olhar para suas vestes, apenas tocar em suas vestes. O que eu queria falar hoje pela manhã, de uma maneira bem rápida, é qual é o coração? Que coração nós devemos de ter para trazer esse avivamento, ou para ter essa revelação? Que estilo de vida nós precisamos ter em nós, nas nossas famílias?
E sempre que eu tocar na palavra avivamento, você tem que lembrar. Avivamento é a revelação de Jesus. É Jesus se revelando. E importante, primeiro, a gente falar, é que nunca nós vamos conseguir fazer uma queda de braço com Deus. Nunca nós vamos conseguir pressionar Deus na parede e dizer, agora você vai ter que fazer porque eu estou mandando. Não, não. Isso a gente nunca vai fazer. Tudo acontece por causa da graça dele. Mas quando nós lemos as Escrituras, a gente percebe, e eu acho que Deus deixa isso propositalmente aqui para nós, uma maneira como nós possamos tocar o coração de Deus. Como nós podemos conhecer mais Ele. Então a primeira coisa que eu queria falar nessa manhã é sobre humildade. E o Gessé, ele não sabe, mas ele orou as 3 coisas que eu vou falar hoje. Humildade é o ponto número 1 para nós termos um coração que traz esse avivamento, essa revelação de Jesus. Então eu queria falar sobre 3 pontos hoje. Humildade, fome e sede e santidade. Basicamente, esse coração humilde, faminto e santo. Esse é o coração de alguém que deseja isso. Essas são 3 coisas que nós precisamos buscar na nossa vida. Se você tem uma Bíblia aí, abra em Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, versículo de número 15, diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no lugar alto, santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É isso que a gente está perseguindo. É esse lugar aqui que nós estamos querendo chegar. Isaías está dizendo que Deus é aquele que habita no alto e sublime trono. Ele habita na eternidade. Mas Ele também habita com o contrito, com o abatido de espírito, com aquele que tem um espírito quebrado. Sabe aquele, o santo? Sabe aquele que habita num alto e sublime trono? Ele habita com quebrantado de coração. Para fazer o quê? Avivar, vivificar o espírito do humilde. Ele está novamente nos conectando, ou conectando a sua criação com Ele. Lembra que nós lemos no começo? Deus ama a sua criação. Só que nós também podemos dizer que talvez a arrogância, o orgulho, são pecados que já vêm de fábrica, já correm nas nossas veias, já quando nós nascemos. Eu não sei se você sabe, mas o seu coração, ele é uma fábrica de ídolos. Nós cremos com toda a nossa força, com toda a nossa grandeza, nas nossas próprias habilidades de fazer tudo. Porém, Deus se opõe ao orgulhoso, mas dá graça aos humildes. E essa graça é uma graça para a habitação da sua presença em um coração humilde. Porque Isaías 57:15 é o maior desafio para nós hoje. O maior desafio da nossa sociedade é esse. Porque as pessoas não entram em algo sem ganhar algo. Elas querem saber quanto que eu vou ganhar. Qual vai ser a minha honra? Já sei, vamos fazer um contrato aqui, mas o que eu vou ganhar com isso? Hoje os homens estão mais interessados nos seus próprios nomes.
Qual vai ser a minha imagem diante de vocês? E por isso nós vivemos uma vida de mentiras e aparência. E a gente é bem inteligente, a gente ainda posta nas redes sociais para que os outros achem que a nossa vida é de mentira. Não existe dois caminhos. Não existe duas coisas. Não tem como Deus olhar o orgulho do coração do homem e toda essa mentira e Deus habitar no meio deles. Não tem. Não tem como. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, e é mais ou menos isso. Não tem como, Deus não habita com um coração orgulhoso. Na verdade, Ele se opõe a isso. Algumas pessoas podem dizer, não, mas é que Deus conhece o profundo do meu coração. Lá no fundo eu tenho uma boa intenção. Lá no fundo do seu coração ele é orgulhoso. E também enganoso. E o que é orgulho, Nuno? Pecado. A gente precisa dar nome às coisas. O orgulho é pecado. E por isso nós precisamos, em primeiro lugar, buscar a humildade. Eu vou mostrar de onde nós vamos buscar a humildade. Opa, não estou falando de humildade, estou falando de humildade. Isaías 66. Algumas páginas à frente. Isaías 66, o versículo de 1 e número 2. Diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas as coisas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem que para quem olhei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme a minha palavra. Irmãos, o que chama a atenção de Deus em meio à multidão? Um coração abatido, um coração quebrado, um coração humilde. É isso o que chama a atenção de Deus. É isso que Deus deseja. Vocês lembram do primeiro ensinamento de Jesus? Qual foi? Jesus está exercendo o seu ministério público. Ele está curando algumas pessoas, expulsando alguns demônios. Algumas pessoas já estão seguindo Ele e querem saber como trazer a realidade do reino agora para a terra. E aí Jesus prega o sermão do monte, o sermão da montanha, né? E o que ele faz no sermão do monte? Ele dá 8 bem-aventuranças para nós. E basicamente ele vai falar sobre pobreza de espírito, ele vai falar os que choram, os humildes, os que têm fome e sede, os puros de coração, os misericordiosos, os perseguidos e os pacificadores. Basicamente é isso que ele fala lá. O que ele realmente está querendo dizer é: vocês precisam cultivar um jardim. Vocês precisam cultivar um lugar para a minha presença. Porque o que Jesus está falando aqui no Sermão do Monte são características do próprio Jesus. São características dele. Ele está falando dele mesmo. E ele está falando de como que nós devemos de ser. Afinal, como você se define? Você é um cristão, certo? É evangélico, a gente fala mais para não passar vergonha. Mas a gente fala que nós somos cristãos. E o que quer dizer a palavra cristão? Pequeno Cristo. Você já viu? Vamos parar como é que é um parênteses? Você já viu do que você se chama? Pequeno Cristo.
Será que isso não deveria de dar temor no nosso coração? Ou desejo de ser mais parecido com Cristo? Jesus é aquele que é Deus, que foi criado, ou melhor, que criou todas as coisas por meio dele e para ele. Ele veio habitar conosco em forma de um bebê. Ele nasceu humanamente do ventre de uma menina. Serviu seu pai José durante 30 anos na carpintaria da família. Lavou os pés dos discípulos. Lavou os pés dos discípulos em um momento em que tinha uma discussão ali de quem era o maior e de quem era o menor. O nosso orgulho e a nossa arrogância já vem de fábrica. Irmãos, esse negócio de vencer na vida, me desculpa, é muito chato. Toda hora você precisa vencer na vida para provar algo para os outros. E a gente passa a vida toda, como Jessé estava falando aqui da nossa família, nessa eterna luta em dar certo na vida. Eu não posso ser o perdedor. Eu tenho que ser o vencedor. Afinal, o que as pessoas vão pensar de mim? Sabe, o nosso orgulho, ele grita lá dentro assim. Eu não posso ser o último a ser escolhido no futebol. Existe um câncer dentro de nós, que parece que vai corroendo tudo. E nós não podemos perder. Eu não quero falar mal de outras igrejas que são adeptas à teoria da teologia da prosperidade e tudo mais, que isso já passou há muito tempo. Mas me parece que se você não é próspero, você não é filho de Deus. Parece que você está em pecado, sabe? Parece que se você... Cara, você não está servindo a Deus corretamente. Jesus não quer que você se torne um vencedor. Ele quer que você se torne parecido com Ele. Entende? Se os 12 apóstolos estivessem aqui e eles contassem tudo que eles passaram, a maneira como eles morreram, talvez a gente... Gente, não precisa não, né? Jesus nos fez mais que vencedor. Que é isso? Fome? Apedrejamento? Não. Esquece essas coisas. Ele diz nas bem-aventuranças, bem-aventurado é aquele que é pobre de espírito. E o que ele está falando na bem-aventurança? Nós precisamos reconhecer que nós não somos nada sem Ele. Que nós não temos nada, que nós não podemos fazer nada sem Ele. Enquanto nós acharmos que nós podemos ajudar a Deus a fazer as coisas, nós não estamos sendo pobres de espírito. Nós precisamos reconhecer, ter humildade. E de onde vem essa humildade? Primeiro, você não é uma pessoa humilde querendo ser humilde. Irmãos, eu achava que eu vinha à igreja e eu depositava um dinheirinho ali para ajudar a obra de Deus, e que eu dava um dinheirinho para Deus, e eu ajudava Deus ali, né? Vamos ajudar Deus na sua obra, Deus está precisando de dinheiro. Então eu vou devolver a parte dele. Mas um dia eu descobri que o dinheiro que eu dou ali é dele, mas o que fica comigo também é dele. Porque ele é o dono do ouro e da prata. A ele pertence todas as coisas. E talvez, em todos os evangelhos, Jesus apenas de uma vez, ele expressou o seu coração de quem ele é. E ele falou uma vez para os discípulos: vocês precisam aprender de mim que sou manso. É a única vez que Jesus expressou o seu coração e a sua identidade. Ele expressou: vocês precisam aprender de mim que sou manso e humilde. Essa é a preparação do odre para receber o vinho novo. Essa é a preparação. É a humildade de Jesus que nós precisamos crescer na nossa vida. É a humildade de Jesus que nós precisamos ter na nossa prática diária.
Talvez nós concordamos até, não, eu preciso ser um pouco mais humilde realmente. Mas quando a gente olha a vida de Jesus, ela nos constrange. Não tem como. Você não consegue ser humilde. Não, vou ser mais humilde. Mas aí os discípulos, eles estavam ali. Imagina, os 2 discípulos aqui de novo. E eles estavam querendo estabelecer uma hierarquia sobre eles. E aí, talvez lá o primeiro lá, Pedro. Pedro é o número 1. João, o 2, Tiago. E aí, naquela hierarquia ali, talvez você não queira ser o primeiro, certo? Mas o último, não. Ninguém quer ser. E eles estão ali, eles chegam na casa, e aí não tem um escravo para lavar os pés. E eles estão ali, né? Um olhando para a parede, o outro, quem é que vai lavar nossos pés, né? E enquanto eles estão querendo estabelecer a hierarquia, Jesus vai chegando com um balde, uma toalha. Jesus não diz nada, só começa a lavar os pés deles. Talvez nós precisamos olhar para a vida de Jesus e entender o que é o servir, amar o próximo. Quando a Bíblia diz amar o próximo como a ti mesmo, é isso que a Bíblia está querendo dizer. Sirva o seu irmão. Então nós estamos falando hoje de manhã desses 3 pilares que eu acredito que mexem com o coração de Deus. A humildade, a fome e a santidade. Irmãos, fome e sede é algo que nós estamos tentando provocar em vocês nesses dias. É o que o Gessé ora todo domingo aqui. Dá-nos fome, Senhor. Dá-nos fome. A minha mensagem sempre vai instigar você a ter fome por mais de Deus. Para que um dia nós nos tornemos como o salmista no Salmo 63 e no Salmo 42, onde o salmista deseja mais do que tudo a presença de Deus. E no Sermão do Monte, Jesus afirma: todos os que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos. E talvez você possa pensar assim: cara, eu não tenho muito talento na minha vida. Eu não sei fazer muita coisa, eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei dançar, eu não sou um bom pregador, eu não sei ensinar, eu não sei. Mas fome não requer talento nenhum. Você não precisa ser um cantor, um dançarino, um músico. Você não precisa ser habilidoso para ter fome. Você não precisa ter habilidade para falar. Para ser faminto, você tem que apenas desejar. É muito mais fácil a gente entender isso. E o engraçado é que Jesus diz: bem-aventurado aquele que tem fome. Gente, ter fome não é uma coisa legal. Ter fome não é uma coisa que te deixa, né, sorridente, te deixa animado, né, bem-humorado. Não é. Pelo contrário. Mas Jesus diz assim, ó: bem-aventurado aquele que tem fome e sede. Sabe quando você está de folga, um sábado, você está de folga, um domingo, você está de folga na sua casa, e aí você vai lá na geladeira, abre a geladeira e fala: não tem nada para comer, a geladeira está cheia, não tem nada para comer nessa casa. Aí você fecha. Você vai na Netflix, ou vai nos aplicativos, aí você passa meia hora, 45 minutos escolhendo um filme. Caramba, não tem nada para assistir. Aí você volta para a geladeira. Não tem nada para comer nessa casa. Aí você volta lá. Não, assistir um jogo. Aí você... Parece que tem algo, parece que você está tentando satisfazer algo que não existe. Parece que você tem que criar alguma coisa para comer ou criar alguma coisa. Você está tentando acalmar e você começa a ficar inquieto. Você está procurando algo que parece não existir. Assim também as pessoas que têm vícios em drogas, por exemplo, elas estão procurando preencher um vazio, preencher algo que está dentro delas. Davi disse: a minha alma tem sede de Deus e de Deus somente. Quando eu compreendo que existe algo dentro de mim que tem fome e sede por algo maior, é como se uma lâmpada acendesse na minha vida.
Eu posso me alimentar essa fome, eu posso alimentar esse desejo, e isso não tem nada a ver com os meus talentos. Não tem nada a ver. O Senhor é o único que pode satisfazer o maior vício que existe dentro de você. Quanto mais você tem, mais o seu coração é cheio, maior é o desejo pela presença dEle. É como que o salmista diz que um abismo chama por outro abismo. Ele é uma comida que produz fome dentro de você. Davi Silva tem uma canção que ele diz: quanto mais eu te conheço, mais eu quero estar perto de você. Talvez você não seja um grande pregador, talvez você não seja um grande ministro de louvor, mas você pode ser um grande faminto pela presença de Deus. E isso não precisa de talento, não precisa. Você precisa apenas ter fome. Já que a gente está falando de Netflix, Deus é semelhante a uma série da Netflix. Você assistiu 10 episódios e você vai entendendo, você vai compreendendo, e aí quando chega no final eles abrem mais 5 temporadas, ou mais 5 episódios. E aí você assiste aquelas 5, agora. Aí você percebe que eram mais 20. E aí você vai, abriu e você assiste a 20 e tal, você vai conhecendo mais a história, e aí abre uma nova temporada. E esse é Deus. Quanto mais nós nos achegamos a Ele, sabe, parece que eu sinto que na verdade a gente está molhando os pés assim na beira da água. Talvez alguns de nós estão molhando os pés, outros já estejam com água pelo tornozelo, mas a Bíblia diz que Ele é um rio e que nós podemos mergulhar nele. Talvez nós estamos ainda molhando os nossos pés, mas existe muito mais da presença dEle e dEle para se revelar a nós, porque a eternidade é que conheçam a Ele. Essa é a eternidade. É isso para isso que nós fomos criados. Então eu e você, nós precisamos ter fome. O que acontece se eu começasse a distribuir um monte de Milka aqui para vocês? Todo mundo gosta de chocolate. Gente, está liberado. O Gessé comprou um monte aqui. Come quanto você quiser. E a gente começasse a comer, até encher a barriga. E eu falasse: agora vamos ali, que eu preparei o seu prato preferido. Uma lasanha, um churrasco. Tá bom. O seu prato preferido eu acabei de preparar. Vamos sentar à mesa, vamos comer? Talvez você não ia ter tanto desejo. Talvez não, sabe? Você não ia ter tanto paladar. O que acontece é que nós nos enchemos a nossa vida de tantas outras coisas. E quando nós chegamos diante da presença de Deus, Ele é o nosso prato preferido. É Ele que nós precisamos satisfazer. É Ele que nós precisamos. E talvez as nossas lutas, os nossos dias de altos e baixos, é porque nós não estamos nos alimentando daquilo que nós precisamos, do nosso prato preferido. Você está comendo e bebendo algo que não te satisfaz. É um prazer momentâneo. Ele é a nossa comida e a nossa bebida. George Whitefield é um grande pregador, tanto na Inglaterra quanto na Europa, também nos Estados Unidos, um grande avivalista. E basicamente George Whitefield, ele pregava apenas uma mensagem. E ele falava: você precisa nascer de novo. E ele foi para os Estados Unidos, voltou e aí ele pregou a mensagem, e uma irmãzinha, depois da ministração, veio para ele e falou assim: irmão George, por que o senhor não fala outra coisa? Ele olhou nos olhos dela e disse: porque você precisa nascer de novo. Entende? A mesma mensagem que Jesus falou para Nicodemos. A nossa geração hoje, as gerações que estão vivas, ela sabe sobre tudo.
Ela tem ela sabe sobre tudo. Se você colocar hoje no Google aí, como fazer uma operação de coração, você vai encontrar os passos aí para fazer uma boa operação de coração. Você vai encontrar o passo a passo. A nossa geração, ela conhece, ela sabe sobre tudo, mas ela não conhece nada. O evangelho, ele pode ser até simples, mas ele não é simples. Ele precisa ser vivido. Ele precisa ser real. Ele precisa, além de tocar os nossos corações, ele precisa ser vivido na prática. A geração atual está a passos largos para uma apostasia, porque ela está perdendo o temor do Senhor. Ela está perdendo a humildade, ela está perdendo a fome e ela está perdendo a santidade por Deus. Eu queria encerrar essa mensagem abrindo em Mateus 12. Quando o pregador fala que vai encerrar, você sabe que ele está mentindo, né, gente? Só para... Vamos deixar para falar sobre santidade em outro dia. Não quero me prolongar muito. Eu queria ler um texto meio estranho. Vai parecer estranho, mas vamos lá. Vou explicar. Mateus, capítulo 12, vamos ler o verso 43. Mateus, primeiro livro do Evangelho, 12, 43. Jesus está falando aqui, tá bom? Ele diz assim: quando o espírito imundo sai da pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então, ele leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Até aqui. Vamos ter uma aula agora de batalha espiritual. Não, brincando. Gente, por incrível que pareça, o que Jesus está falando aqui, o assunto primário dessa profecia de Jesus aqui, não é o demônio. Jesus, ele não está ensinando sobre demônio aqui. Ele está falando de uma realidade de um demônio para profetizar para uma geração. Então, o que ele está falando aqui no verso 45? Para quem ele está falando? Para uma geração perversa, uma geração má, ok? E qual que é a característica dessa geração perversa? É uma geração que limpa o terreno, remove tudo que está errado, ela sabe que está errado. Ela remove, mas ela não edifica nada no lugar. É sobre isso que Jesus está falando. Ele está dizendo que se você remove aquilo que é iníquo, aquilo que é de Satanás, aquilo que é satânico, e você não edifica nada no lugar, o estado futuro dessa estrutura vai ser muito pior. Então vamos lá. Se você não está disposto a edificar nada, não derrube nada onde você está inserido. Se você não está trabalhando, ou se você está apenas trabalhando para derrubar, destruir, limpar terreno, mas você não está disposto a arregaçar as mangas e construir um lugar para a presença de Deus, pare de ficar apontando os erros. A internet virou uma casa, um lugar sem lei, onde todos sabem apontar o erro. Você não precisa me falar dos erros da igreja. Você não precisa apontar. É um tipo de geração perversa que Jesus está falando aqui. É uma geração que está pronta para acusar os erros de todo mundo, mas não está pronta para servir ninguém. Falta humildade.
não está querendo edificar nada, só está querendo falar mal. Vamos ler outra profecia de Jesus? Lucas 7. Lucas 7, versículo 31. Jesus, ele está falando sobre uma geração perversa, ok? E o que é uma geração perversa? É uma geração que está disposta a tirar tudo, que é satânico do lugar, mas não está disposta a construir nada no lugar. E o versículo 31 de Lucas 7, Jesus continuou: a que, pois, compararei as pessoas desta geração? A que serão semelhantes? São semelhantes a meninos, que sentados na praça gritam uns para os outros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não choraram. Então vamos lá. Jesus chama essa geração de meninos, que está observando tudo, mas não está se envolvendo com nada. Essa é uma geração perversa. E aí me parece que Jesus vai mudar o assunto, mas ele continua falando o mesmo assunto. E olha o que diz o versículo 33, ele diz assim: pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e disseram: ele tem demônio. Versículo 34. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Existe uma geração que, além de se não envolver com nada, ainda fala mal de tudo. Existe uma geração que está sentada e não se envolve e fala mal e apenas aponta o erro. Essa geração é uma geração perversa. Versículo de número 35. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. No meio dessa geração, existe um chamado aos sábios, aqueles que foi profetizado por Daniel nos últimos dias, que não apenas vão compreender aquilo que o Senhor está fazendo, mas vão obedecer e vão se envolver com aquilo que Deus está falando. Estes, eles vão ouvir a voz do Senhor, aquilo que está na mente e no coração de Deus. Vão se envolver com aquilo que Deus está fazendo na terra hoje. Irmãos, Deus continua procurando amigos. Deus continua procurando amigos como Abraão, como Noé, como Davi, como Daniel, como João. Pessoas que querem andar à semelhança do seu filho. Pessoas que querem ser mais parecidas com ele, para ter uma revelação de quem ele é, para poder trazer essa revelação ao mundo. Quem é Jesus? A sua presença. Amar aquilo que ele ama e odiar aquilo que ele odeia. Esse deveria de ser o nosso chamado. Ser manso, humilde. Homens e mulheres que estão buscando humildemente a sua presença, com fome, com sede, não negociando a santidade. Esse é o desafio da igreja. Esse deveria de ser o desafio de nós, cristãos, pequenos cristos, em meio a uma geração que se ama cada vez mais, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir o Cordeiro por onde quer que ele for. Avivamento é Deus se revelando à igreja, Deus se revelando ao mundo, com poder e santidade irresistível. Quando ele vem, você não precisa fazer esforço nenhum. Ele está se revelando à igreja. O que acontece se hoje Jesus viria sobre a igreja? Talvez ele iria frustrar os nossos sonhos, porque ele iria assumir o lugar de honra. Ele iria assumir a frente. Talvez ele iria estragar os planos da igreja. Talvez ele iria estragar os nossos planos. Porque quando ele se revelar, é tudo do jeito dele e não do nosso.
Mateus 11, 6, ele diz assim: bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. Nós precisamos ser uma igreja que se submete à liderança de Jesus. Nós precisamos ser uma igreja que tem fome, sede, que estão como aquelas crianças assentadas aos pés dele, dizendo: Senhor, nos ensina, nós não sabemos como fazer. Nós precisamos ser aquelas pessoas que são mais parecidas com Jesus. Certo dia, tinha um grupo de pescadores e eles saíram para pescar. Homens que faziam isso a vida inteira. A única coisa que eles faziam na vida. É igual o jogador de futebol quando erra pênalti. Ele só fazia isso. Eles voltaram de mãos vazias. Eles não pescaram nada. Que vergonha chegar em casa sem um peixe. Eles só faziam isso. Eles eram um cara que sabia fazer muito bem aquilo ali. E aí, eles não pegaram nada. De repente vem um cara lá chamado Jesus, que teoricamente não entendia de pesca, e manda eles lançarem as redes. E eles pegam muito peixe. Talvez você, assim como esses homens, você seja um expert, não em pesca, mas na sua vida. Talvez você hoje, você fala: não, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei a direção, eu sei tudo, eu sou o cara que... Talvez a palavra de Deus está vindo para nós nessa manhã. Você pode ser um expert, mas a sua vida não vai dar certo fora da palavra de Deus. Talvez o que nós precisamos hoje é ouvir a voz do Mestre, ouvir a voz de Jesus. O que nós estamos procurando nesse dia é ter um coração mais parecido com Jesus. A Europa foi berço de muitos avivamentos no passado. Eu sinto que Deus quer novamente trazer algo aqui a esse continente nesses dias. Mas avivamento que parece que foi ensinado para nós, parece que é para nós mesmos, é algo que, sabe, vamos chamar todo mundo porque tem avivamento em Braga aqui, vamos colocar um lá. Gessé, desculpa Gessé, para a gravação aí só um pouquinho. Gessé, quando falou para os irmãos, tinha alugado um salão maior, os irmãos ligaram: Gessé, que legal, venceu na vida, né? Eu conheço o coração de Gessé, e o Gessé, não é sobre isso, gente. Parece que a gente clama por algo para ser um benefício próprio ainda para nós. Jesus está querendo se revelar a nós, trazer a presença dele palpável, sabe? Se a gente orar uns pelos outros aqui, Jesus pode curar, mas imagina você entrar num lugar e a presença dele, você não precisa fazer nada. As pessoas são atraídas pela presença dele. E como que traz? É esse lugar. Em Gênesis, Deus falou para o homem que ele queria habitar. E aí, o livro de Levítico todo é Deus falando ali: vocês não podem fazer isso, aquilo, tal. Não é porque Deus estava colocando um conjunto de regras, é porque, gente, a minha presença é santa. Eu estou habitando no meio de vocês. Nós precisamos ter esse coração que clama pela presença de Deus. Nós precisamos aprender quem é o Filho. Nós precisamos ser mais parecidos com Jesus. Ter fome e sede para conhecer mais da presença dEle. Senhor, obrigado por tudo até ontem que nós aprendemos da Tua presença. Até aqui o Senhor ajudou a nós, mas hoje tem mais da presença dEle. Mas hoje eu posso conhecer mais quem Ele é. E à medida como eu vou me transformando, à medida como eu vou chegando mais perto dEle, não tem como eu não ser impactado por essa santidade. Então aquilo que eu fazia, eu vou me convertendo o meu coração, eu vou nascendo de novo. Eu sinto que essa é uma manhã disso. Nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos voltar os nossos olhos ao Evangelho, à cruz, a Jesus. Nós somos consumidores.
Nós viemos à igreja, eu não sei quem foi que inventou esse formato, onde nós viemos, as pessoas, tem sempre alguém falando na frente, porque estamos consumindo algo. O que nós precisamos é de Cristo ser revelado. Eu não estou aqui nessa manhã dando uma palestra para você de 5 passos para que você tenha uma vida bem-sucedida. Bem pelo contrário. O meu desejo é que você não tenha uma vida bem-sucedida, mas você seja mais parecido com Cristo. Esse é o desejo, o anseio do coração de Deus. Que eu e você sejamos mais parecidos com Ele. Por que nós não temos mais da presença de Deus nas nossas vidas, no nosso cotidiano, nas nossas reuniões de orações? Por que nós não temos mais? Porque nós nos acostumamos a viver sem ela, sem essa presença. Nuno está falando que todo momento nós temos que chegar aqui, não. Irmãos, olha a humildade de Jesus. Jesus frequentava sinagogas quando o sacerdócio estava corrompido. Jesus ia aprender da lei do Senhor. E a gente se acha sempre a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Nós achamos que conhecemos um pouquinho. Dá poder a uma pessoa para você ver o que ela se transforma. Poder é diferente de dinheiro. A como que ela se transforma. O pai tem o desejo de uma família, de muitos filhos, semelhantes ao unigênito. Esse é o desejo de Deus para nós. O desejo de Deus, o desejo de Jesus é revelar o seu amor, revelar o seu coração a nós. Queria que você ficasse de pé.